Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Boa Noite com Jesus, da Igreja Batista Vila Guilhermina, em Montes Claros. Nosso desejo é que tudo esteja bem contigo, com sua família, e que depois de um dia de trabalho você está em sua casa, um descanso merecido, e que logo você possa ter uma boa noite de sono. Mas antes disso, quero compartilhar com você a palavra de Deus, que está em Tiago capítulo 5. Eu vou começar a leitura a partir do verso 13, vou ler até o final do capítulo, onde Tiago fala a respeito da oração da fé, da necessidade de orar, do poder da fé, não é? A fé direcionada a Jesus. É muito importante nesse tempo que nós nos dediquemos à oração, que nós busquemos a oração, que nós busquemos a vida de oração, né? Para podermos enfrentar todas essas dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. A palavra do Senhor diz assim: Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjas com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu quero falar da oração, né? Olha, é evidente que a oração ela é de extrema importância para a vida cristã. Ela é o que nos liga a Deus, é a nossa expressão diante de Deus, é a gente conversando com Deus, é nós falando com o Pai, é nós indo até o trono da graça de Deus, não é? Pela oração. Todo mundo sabe que quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E Deus deseja que a gente fale com Ele pela oração. O recurso que nós temos para falarmos com Deus é pela oração. E nós não podemos ficar mudos diante das situações, diante dos momentos. Nós temos que conversar com Deus, nós temos que falar com Deus. E Tiago, ele coloca aqui, ele diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora, quem é justo? Justo é quem é justificado pela fé, conforme Paulo escreve aos Romanos. Justificados, pois, pela fé. Né? Então, uma pessoa já que foi justificada, ela tem essa liberdade para chegar diante de Deus pela oração. Eu gosto de lembrar o episódio de quando Jesus abriu a possibilidade para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então nós chegamos à presença de Deus através de Cristo Jesus, né? E ele diz que essa oração feita com sinceridade, que essa oração feita com fé, que essa oração feita em cima da verdade, ela pode muito em seu efeito. Quer dizer, é uma oração direcionada a Deus por uma pessoa que foi justificada. Então,
essa oração Deus recebe, Deus atende segundo a sua soberana vontade. Sempre é bom colocar isso, que Deus é soberano, que Deus atende-nos conforme a vontade bondosa dele. Né? Deus não atende pelos nossos merecimentos, Deus não olha para a nossa condição, Deus olha para a sua bondade, Deus olha para a sua justiça e derrama sobre nós as suas bênçãos. Né? E ele cita o exemplo de Elias, né, que orou. Né? E ele diz aqui no versículo 17, para que não haja nenhuma surpresa, ele diz, Elias, Tiago fala, né, que Elias era humano como nós. Elias era humano como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Né? Então, o que ele quer dizer? Por que ele coloca esse exemplo de que Elias era humano como nós, e ele orou e não choveu por 3 anos e meio? É para mostrar que nós também podemos orar, não para não chover, porque eu creio que todas as coisas têm um propósito de Deus. Nessa situação de Elias, lá no Velho Testamento, tinha o propósito de Deus. Né? Deus tinha um propósito através dessa lição que ele queria ensinar à nação de Israel. Então ele falou com Elias, você vai orar e não vai chover. E Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Depois, quando Deus quis mostrar outra lição, ele chega e fala, agora você vai orar e vai chover. E ele orou e choveu. Então, mostrando que nós, mesmo humanos, mesmo pecadores, mesmo falhos, mesmo pequenos, né? Mesmo nos sentindo insignificantes, ele diz que nós podemos orar e que Deus vai ouvir a nossa oração. Agora, o que é que Deus quer? Deus quer a sinceridade do nosso coração. Não adianta orar a Deus com um coração falso. Lembra da oração do fariseu e do publicano? A oração de um falso e a oração de um pecador, mas um pecador sincero. Né? O fariseu, todo cheio de si, todo cheio de vaidade, todo cheio de orgulho, eu sou, né? Eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo outro, não sei o quê, e diz que Deus, nem ia para a oração dele. Mas o outro, publicano, pecador, miserável, né? Não ousava nem olhar para cima, batendo no peito, dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, diz que esse deve ser justificado. Então, Deus olha para a intenção do seu coração. Quando você for orar, ore com um coração simples, ore com um coração humilde, ore com um coração que realmente dependa de Deus. Não se mostre orgulhoso, não se mostre prepotente diante de Deus, não exija nada de Deus, peça. Né? Não ordene nada a Deus, clame, que é assim que é a palavra de Deus. Em nenhum versículo da palavra de Deus está escrito, ordene a Deus, né? A oração é que você ordena. Não. A Bíblia diz, clama a mim, mostrar-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A Bíblia diz, todo aquele que busca, encontra. A Bíblia diz, todo aquele que bate, a porta abre. Mas sempre com o coração humilde, a exemplo do publicano. Né? Então, essa oração é que realmente agrada a Deus. Essa oração é a que realmente chega ao trono da graça de Deus e Deus dispensa sobre nós a sua bênção, a sua salvação, aquilo que a gente está precisando no momento da nossa vida e aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Então, que você possa clamar a Deus aí na sua casa agora, que você possa colocar-se diante de Deus, que você possa orar pela sua família, que você possa buscar a presença do Senhor aí, né? E com certeza Deus vai ouvir, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer em ouvir, né? A Bíblia diz que o ouvido do Senhor estão atentos às orações feitas, né, pelos seus servos. A Bíblia diz que os braços do Senhor estão estendidos para socorrer aqueles que oram a Ele com toda a sinceridade do coração.
Então, que nessa noite você possa orar ao Senhor com toda a sinceridade do seu coração. Que você possa clamar ao Senhor e esperar nele, porque a resposta ele vai dar. Pode não ser a resposta que você queira, mas a resposta de Deus é sempre melhor. Permita-me orar pela sua vida. Pai querido, no nome de Jesus, eu estou clamando por todos que estão participando conosco deste momento, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa estar com eles. Ó Deus, que agora que estão dentro de casa e que vão para o repouso, que o Senhor esteja abençoando, que a paz possa reinar, ó Deus. Ó Deus querido, conceda a tua bênção, conceda a tua proteção. E se alguém que está nos vendo agora, Pai Santo, está doente, ó Deus querido, conforme diz a tua palavra, ministra a bênção da cura. Ó Deus querido, se alguém está em pecado, que o Senhor perdoa o pecado, Pai Santo. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando todos que estão conosco neste momento. Muito obrigado pelo dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo programa.